Vamos fazer uma oração nesse momento pelas nossas crianças. Gostei de ver hoje Donizete, Denilza participando aqui do culto, né? Os dois muito elegantes. Deus abençoe vocês. E vamos orar pelas nossas crianças, mas vamos orar também por todos aqueles que estão enlutados, com dificuldade. Tu sabes que o irmão Isaías está enfrentando uma luta, uma barra, né, irmão? Mas vamos orar nesse momento antes da gente meditar na palavra de Deus. Mas todos nós temos alguma luta, alguma área, alguma dificuldade. E esse é o lugar da gente falar com Deus. Então, vamos abrir o coração diante do Senhor, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, nosso amparo, nosso consolador. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por sua graça sobre as nossas vidas. Pelo teu poder, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui e de olharmos ao redor no meio da nossa luta e no meio da nossa dor e sabermos que não lutamos só. Eu quero colocar em tuas mãos, Senhor, cada irmão e cada irmã que se encontram aqui hoje. Muitos, Senhor, estão sentados aqui, mas estão destruídos por dentro. Com tanta luta, com tanta angústia, Senhor. Mas nós nos aproximamos de Ti porque nós cremos em Ti. Nós colocamos no Senhor a nossa segurança e a nossa fé. Eu quero colocar, Pai, os meus irmãos e irmãs em Tuas mãos agora. Pedir que o Senhor esteja renovando as forças, que o Senhor esteja dando graça sobre graça, que o Senhor esteja dando perseverança, que no meio dessa luta e dessa dor, nós possamos ver a Tua graça desabrochar, Senhor. Abençoa também, Senhor, as nossas crianças que vão agora estudar a Sua palavra, que elas tenham um bom tempo de aprendizado ali. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha, não é a introdução da mensagem de hoje, mas só uma palavra para vocês que eu estive ministrando lá na terça-feira no culto de ação de graça. No culto de ação de graça eles prepararam uma mesa muito bonita com várias rosas para serem distribuídas no final, um aceno de boas-vindas à primavera naquele culto de ação de graça. Eu estava compartilhando com os irmãos que as rosas simbolizam bem como é que é a vida, porque a rosa e o espinho fazem parte da mesma planta. E é impossível a gente desejar ter um se não tiver o outro. E bem na verdade, a maior parte do tempo da nossa vida, nós teremos mais espinhos do que rosas. Mas o consolo e o encorajamento é que de tempos em tempos Deus, na sua graça, faz desabrochar lá uma rosa. Então, meus irmãos, vocês que estão enlutados, enfrentando espinhos nesse momento, lembre, confia na graça do Senhor, você vai ver ainda uma rosa desabrochando. Amém? Queria poder te dizer que a vida não tem espinho, mas isso seria antibíblico e não seria verdadeiro. A vida é cheia de espinhos, mas as rosas também vão surgir no seu caminho. 800 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo, o que estava acontecendo no mundo? Nós sabemos algumas coisas que estavam acontecendo no mundo. Se existisse a CNN naquela época, ela ia estar anunciando que os chineses tinham registrado o primeiro eclipse solar. Se os jornais da época fossem registrar as mudanças da época, eles continuariam dizendo que os gregos ainda estavam colonizando o mar, ao redor do mar Mediterrâneo e do mar Negro. Os etruscos estavam controlando a região da Itália. A cidade de Roma estava sendo estabelecida. E a Síria chegava no clímax do seu poder. E aí, quando nós pensamos nesse período em que o mundo estava muito agitado, 800 anos antes de Cristo, nós podemos perguntar, e Deus? Onde é que está Deus nessa história? Onde é que está Deus nesse momento? Apesar de as pessoas não reconhecerem
Deus estava soberanamente orquestrando a história. Eu gosto de imaginar, às vezes, Deus como um grande maestro, orquestrando todas as coisas, levando todas elas numa direção. Os romanos não sabiam que as estradas que eles estavam abrindo seriam um caminho pelo qual os missionários anunciariam a mensagem de Jesus. E os gregos não faziam a menor ideia de que enquanto eles colonizavam e disseminavam a língua grega, eles estavam estabelecendo o caminho para que o texto da mensagem de Jesus fosse registrado naquela que era a língua franca do mundo antigo. E os assírios não imaginavam que a sua chegada ao poder se devia ao fato de que Deus os usaria para serem o bastião de Deus e disciplinar o seu povo, Israel. Onde estava Deus 800 anos antes de Cristo? Meus amigos, Deus estava muito ativo. Mas Deus não apenas estava ativo nessas grandes configurações da história, Deus estava interessado no seu povo, particularmente Israel. Deus estava interessado em Israel como um grupo, como uma coletividade, mas Deus estava interessado também na individualidade, em cada pessoa que ali se encontra. E eu gostaria de convidar você a abrir no livro que se chama Amós, porque Deus estava ocupado, interessado no seu povo e levantando profetas, levantando pessoas que ainda carregavam uma mensagem fiel e digna, uma mensagem que vinha do coração de Deus para o coração do seu povo. Amós. Quem é Amós? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Mas quem é esse profeta Amós? Ele não aparece. Aqui é onde nós temos algumas informações a seu respeito. E se você encontrou, por favor, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim a partir do primeiro versículo. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Bom, quando nós olhamos aqui nesse texto, nós temos algumas informações importantes. A primeira delas é quem é Amós. O nome dele significa aquele que carrega carga, ou aquele que ajuda a carregar um fardo. Ele tem um trabalho difícil aqui que faz jus ao nome. A palavra de Deus nos diz, primeiro, que ele fazia parte de um grupo de pastores, mas não apenas aqui. Se você for adiante, no capítulo 7, versículo 14, nós temos um pouco mais de informações biográficas a respeito de quem é Amós. Diz assim a palavra de Deus: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Muito interessante. Interessante porque nós podemos ver que ele tem uma atividade ligada à vida rural. Ele é um empreendedor desse universo. Ele é alguém envolvido com agropecuária. No primeiro texto aqui, ele é descrito como alguém que faz parte de um grupo de pastores, e no capítulo 7, como alguém que lida com o gado, mas que colhe sicômoros, um tipo de figo. Como é que nós poderíamos definir esse homem hoje? Esse homem, meus amigos, era um empresário. Ele era um empreendedor. E ele diz, lá no capítulo 7, que ele não é, por profissão, um profeta. Ele é alguém dedicado a essa atividade. Compra, vende, colhe, troca. É isso que ele faz para se manter. Importante lembrar que no capítulo 7, a razão por que ele apresenta essa resposta é porque está sendo acusado pelo rei Jeroboão e por Amazias de ser um mercenário, de alguém que vende a sua mensagem. E por isso eles dizem: olha, vai fazer isso lá no sul. Por que no sul? Por que em Judá? Porque ele é de Tecoa. Tecoa fica aproximadamente 15 quilômetros de Jerusalém. Pense por um momento o que Deus está fazendo. Deus apoia um homem que é do sul. A essa altura da história de Israel, o reino estava dividido. Reino do norte, reino do sul.
2 governos distintos, 2 reis distintos, no sul, Uzias, Jeroboão no norte. 2 sistemas religiosos diferentes. Eles gostavam de adorar, e aliás, esse debate continua até nos dias de Jesus, quando a mulher de Samaria diz: onde é que eu devo adorar? Aqui ou em Jerusalém? Lembram disso? Era um debate que se desdobrava ao longo dos anos, desde a divisão do reino. Mas Deus apoia esse homem do sul e diz: vai lá para o norte anunciar a sua mensagem. Seria como imaginarmos hoje Deus apanhar um gaúcho, com todo o seu sotaque, e mandar ele anunciar a mensagem do Nordeste, por exemplo. Mas não uma mensagem apenas de conforto e de consolo, mas uma mensagem dura, virulenta, dizendo do que está errado com o povo lá. E ele dizendo com o seu sotaque: olha, está trilegal, mas você tem que corrigir. Não, tu tens que corrigir qualquer coisa por aí. Imagina como seria a recepção das pessoas. Ou o contrário, imagine um irmão nordestino que Deus diz assim: vai lá para o sul anunciar a mensagem e denunciar o que está errado. Como ele seria recebido ali? Imagina um argentino vindo aqui no Brasil, enviado por Deus para dizer o que está errado, como receberíamos? Ou um brasileiro indo para a América do Norte, como seria ele recebido? Mas Deus fez isso. Deus apanha um homem que não é um profeta de formação. Ele diz assim: eu não sou nem discípulo de profeta. O que acontece é que a essa altura existia o que se chamava de escola de profetas. E normalmente quem frequentava essa escola eram os filhos dos profetas. E aprendiam como que se dava essa excelente arte de anunciar a mensagem de Deus. Ele diz: eu não frequentei essa escola. Eu não tenho pai que é profeta, eu não tenho vínculos com o sistema sacerdotal, eu sou um homem de negócios, mas Deus me disse: vai, e eu fui. Não é lindo isso? Deus disse: vai, e eu fui. Aqui nós temos uma lição extremamente importante. Quem é a pessoa a quem Deus usa? Quem é a pessoa a quem Deus usa? A pessoa a quem Deus usa não é aquela que ostenta mais credenciais, diplomas, títulos, formação acadêmica. A pessoa a quem Deus usa não é aquela que tem mais carisma, dom, talento, habilidade. A pessoa a quem Deus usa é aquela pessoa disposta. É aquela que Deus diz: vai, e ele vai. É aquela pessoa que diz: Deus, eu estou disposto a te servir, a te seguir, a fazer a sua vontade. Essa é a pessoa a quem Deus usa. Mas é muito importante nesse ponto nós não confundirmos disposição com desocupação. A nossa tendência às vezes é imaginar que Deus vai usar quem está disposto e totalmente disponível, no sentido de que ele não é desocupado. Mas esse não é o ensinamento da Bíblia. Esse homem era muito ocupado. Ele fazia parte do grupo de pastores, ele cuidava do gado, ele colhia sicômoros, ele tem um negócio acontecendo lá na região do sul, e Deus diz assim: vai, e ele foi. Deus não usa pessoas desocupadas. Ou melhor, Deus não tem interesse em usar pessoas desocupadas. Deus tem interesse em usar gente ocupada. Não é incrível isso? Deus vem nessa santa interrupção divina e fala assim: eu quero usar você. Mas Deus, eu estou muito ocupado, mas eu quero usar você. Porque isso nos mostra quem é Deus de verdade. Que não é o nosso trabalho, não é o nosso negócio, não é o nosso dinheiro, não é a nossa casa, não é nem a nossa família. A família é uma bênção e uma das grandes prioridades, mas nem a nossa família deve substituir o lugar que pertence única e exclusivamente a Deus. Deus usa pessoas ocupadas. Quando alguém me liga e diz assim: Leandro, eu tenho uma pessoa maravilhosa para te indicar para trabalhar com você aí na Igreja Bíblica, ou na Becar, ou no Projeto Fazer Diferença, ou no Verdade Bíblica, olha, essa pessoa vai ser maravilhosa, vai te ajudar muito lá. Eu tenho uma pergunta, e uma pergunta apenas: o que essa pessoa está fazendo hoje? E se disserem: não, ele não está fazendo nada, ele está num ano sabático aí, de boa, descansando, grandes chances de que essa pessoa será improdutiva.
grande chance. Jesus chamou pescadores, Jesus chamou coletores de impostos, Jesus chamou gente que estava ocupada, ativa. E Deus chamou também homens e mulheres que estavam engajados com a vida. Quem é a pessoa que Deus usa? A pessoa disposta, mas não desocupada. Nessa manhã talvez eu dissesse assim: olha, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Você tem tempo para ser usado por Deus? Talvez, se você olhar na sua agenda, você falar: olha, não dá. Deus vai ter que esperar a minha aposentadoria. Deus vai ter que esperar o feriado, férias. Deus vai ter que esperar. Mas Deus, Ele não senta para esperar. Deus é Deus. Nós somos servos. A gente tem que olhar quando vem o convite dele e dizer assim: eu quero usar você. E dizer: estou dentro. Eu vou. Essa é a pessoa que Deus usa. Não quer dizer que você vai ser um pastor de tempo integral, um missionário de tempo integral. Você vai continuar sendo o que você é, um professor, um advogado, um médico, um construtor. Lá onde você estiver, você vai dizer: Deus, me usa. Não importa qual a sua titulação, onde você está. Se você diz: Deus me use, Deus vai usar a sua vida. Deus usou a vida desse homem. Bom, mas é óbvio que o texto e a história não diz respeito apenas a Amós. Isso aqui nos ajuda pelo menos a ter uma ideia de quem ele é e por que Deus o levantou. É importante a gente ter em mente isso, de que Deus usa pessoas dispostas. Eu ouvi essa história e eu achei interessante e engraçada. Uma mulher, ela estava no estacionamento e perdeu a chave do carro. Para piorar as coisas, a chave reserva estava onde? Dentro do carro. Você já fez isso na sua vida alguma vez? Não é revelação, eu tenho certeza que a gente aqui já fez isso antes. E aí o que acontece? Ela começa a orar pedindo a Deus que de alguma maneira Ele envie alguém que possa ajudá-la a abrir o carro. E aparece um homem, vê ela ali chorando, triste, diz assim: a senhora está precisando de ajuda? Ela diz: sim, eu estou precisando, meu carro está trancado, a chave reserva está dentro. Ele falou: não, pode deixar comigo, ó. E rapidamente aquele homem abriu o carro para ela. Aí ela: ai, graças a Deus, aleluia, você é um anjo que veio do céu. Ele falou: não sou um anjo. Eu acabei de sair da prisão. Eu fui preso porque eu era puxador de carro. E vi a senhora chorando e resolvi ajudar. E a mulher disse assim: ai, como Deus é bom, Ele mandou um especialista para mim. Você era puxador de carro, agora você é um servo do Senhor. Guardadas as proporções, Deus usa quem diz sim. Me use, Deus. Se você disser sim, Deus vai usar você. E Deus está orquestrando as circunstâncias e as coisas, por mais difíceis que pareçam ser, porque Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida. Vamos em frente. O que está acontecendo é que o profeta, ele tem 5 mensagens, ele tem 5 visões. Nessas visões, ele vai apresentando o juízo de Deus em relação à nação de Israel. E aí há algo muito, muito interessante. Porque nas primeiras visões, vamos ver se a gente localiza aqui, capítulo 7, há uma frase importante que nos nossos dias tem causado muita confusão teológica. Diz assim o versículo 3: então o Senhor se arrependeu disso, e não acontecerá, disse o Senhor. Versículo 6: e o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá, disse o Senhor. O que acontece é que nas primeiras visões que Deus dá ao profeta, Israel seria completamente destruído. Completamente destruído. Então o profeta ora e clama: Deus, mas como Israel vai suportar tudo isso? E aí o texto diz assim: e Deus se arrependeu, e não aconteceu assim. Pelo menos por 2 vezes o texto diz isso. Depois ele para de fazer essa intercessão, e a disciplina divina irrevogavelmente veio sobre o povo de Israel. O ponto central aqui é o seguinte: o que significa Deus se arrependeu? Hoje há um grupo de pessoas, e pastores e teólogos, que afirmam que isso deve ser entendido no rigor da literalidade. Deus se arrepende, como eu me arrependo e como você se arrepende. Mas há um problema muito sério nessa afirmação,
Porque se Deus se arrepende como eu me arrependo e como você se arrepende, quer dizer que Deus está sujeito a um processo de aprendizado. Daí o fato dessa teologia que propõe que Deus se arrepende como eu e você, pode ser teologia processual ou teologia aberta. Deus não sabe o que é. Deus está aprendendo. Isso é um problema sério. Veja só, você pode comprar um carro um dia e está feliz demais com aquele carro. Até que você comece a descobrir quanto ele consome de gasolina. E aí você se arrepende de ter comprado aquele carro. Porque você tem uma informação nova. Você aprendeu algo novo a respeito daquele carro. E aí você se arrepende. Você sonha casar com uma pessoa e se casa com aquela pessoa. E depois, durante o casamento, você descobre que ela ronca demais a noite inteira. E você não consegue dormir por causa do ronco do seu cônjuge. E aí você se arrepende. Fala, ai, se eu soubesse que roncava assim. Você aprendeu algo novo. Bom, isso é verdade a nosso respeito. Mas Deus não está sujeito a esse processo de aprendizado. Porque se estivesse, nós não teríamos garantia nenhuma em relação ao futuro ou mesmo à nossa salvação. Porque Deus poderia, no processo, dizer, puxa, aprendi um negócio novo a respeito do Leandro. Não dá, esse cara eu não quero mais. Percebem? Então, como entender essa expressão, essa e muitas outras que aparecem na Bíblia que falam do arrependimento divino? Bom, há um termo teológico para nos explicar isso, que é a antropopatia. Quer dizer que a única maneira de nós entendermos Deus é quando Deus se revela. E Ele usa linguagens humanas para explicar a sua natureza, os seus sentimentos, para que a gente possa entender razoavelmente o que está acontecendo ali. Outra coisa importante, nós sabemos que a Bíblia nos ensina que Deus é o eterno hoje, o eu sou. Ele é, nesse sentido, supratemporal. Deus não está sujeito ao tempo e ao espaço, mas nós estamos. E a única maneira de entendermos é quando Deus entra no tempo e no espaço e nos explica alguma coisa. Portanto, quando o texto diz isso, ele está nos revelando o coração de um Deus que se importa. Outra coisa importante aqui. Você se lembra da intercessão de Abraão em favor de Sodoma e Gomorra? Quem tomou a iniciativa de provocar a intercessão? Foi Deus. Deus se aproxima de Abraão e diz assim, olha, eu vou te contar uma coisa que eu vou fazer. E Abraão então começa a orar e interceder por aquele lugar. Quem tomou a iniciativa aqui de despertar Amós para a importância da intercessão, quem foi? Foi Deus. Quem deu a visão para Amós. Veja, Deus não é pego de surpresa pela intercessão de ninguém. Deus estimula o seu povo a ser um povo que confie nele, que clame a ele. Por isso Deus nos apresenta coisas, o texto de Amós diz assim, Deus não fará nada sem se revelar aos seus servos, os profetas. É o que diz o texto, para quê? Para que o povo de Deus possa interceder. A nossa intercessão, sim, algumas vezes mudará as circunstâncias, do nosso ponto de vista. Mas mais importante do que mudar as circunstâncias, é que a nossa oração muda as nossas vidas. Como assim? Ela nos alinha aos propósitos de Deus. É por isso que depois do versículo 7, o profeta não mais intercede por Israel. Ele se alinha à visão de Deus. Ele começa a entender os propósitos de Deus e se rende. Como não é fácil a gente entender o propósito de Deus muitas vezes na vida e se render. Mas é preciso confiar. É preciso confiar quando o Senhor parece dormir no barco. Lembra os discípulos? Homens de pouca fé. Mas é preciso confiar. É preciso confiar quando Ele nos despacha solitários no nosso bote e somos apanhados por uma terrível tempestade, mas Ele vem caminhando sobre as águas. É preciso confiar no Senhor, mesmo quando o Senhor diz que vem com severa disciplina. Bom, continuemos. O que Deus faria então? Vamos pensar um pouco na situação do Amós, gente. Vindo do sul, falar com o reino do norte, com toda essa diferença cultural, e tem que trazer uma mensagem dura, mas ele tem uma didática impressionante. Ele chega ali, ao invés de ele já chegar direto em Israel e falar, olha Israel, aqui está a sua sentença, aqui está o seu problema. Ele não faz isso. Ele começa, vamos pensar alguns, abra por favor no capítulo 1.
Ele começa aqui por denunciar os pecados das nações vizinhas. Versículo 3: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo. Versículo 6: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo. Versículo 9: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo. Versículo 11: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo. Versículo 13: assim diz o Senhor, por 3 transgressões os filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo. Versículo 1 do capítulo 2: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo. Versículo 4: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo. Uma pausa. O profeta vem do sul, aborda o povo de Israel e começa a descrever todos os adversários que eles têm. E fala: olha, o Senhor vai julgar Damasco. E o que dizia o povo de Israel? Eles estão no meio, todas essas nações estão ao redor, todas elas estão em volta, eles estão bem aqui no meio. Olha, o Senhor vai julgar lá Damasco. O que eles diziam? Amém, é isso mesmo, eles merecem o juízo divino. O Senhor vai julgar Tiro, Gaza, amém, Amon, Moabe, Edom, é isso mesmo. E aí a cereja do bolo diz assim: o Senhor vai julgar Judá. Que beleza, o reino dividido, Judá está no sul, movimento separatista, um revanchismo terrível. Deus, o Senhor vai julgar. Esse profeta é bom demais. Ele está falando contra todos os meus adversários, contra todos os meus inimigos. Imagine o seguinte: que você tem uma demanda com alguém que te causou muito dano, sei lá, um vizinho, o cachorro continua indo lá e regando a sua planta. Você está revoltado com isso. De repente vem o profeta: o Senhor vai julgar essa pessoa. Você diz: amém. Bom esse profeta, é muito bom esse profeta. 7 nações à nossa volta serão julgadas. 7, número perfeito, completo. Não é isso, profeta? Não. Tem um 8º aqui. Espera aí, profeta, como é que tem um 8º? Já julgou todo mundo que está em volta. Todo mundo que fez errado, todo mundo que zombou. O senhor já está certo. Não tem mais um. Quem? Você. Espera aí, a mensagem estava boa até agora. Como assim Deus vai me julgar? Vai? Deus não julga a injustiça só do outro. Deus julga também as nossas injustiças. Você deve ter notado o recurso literário do profeta. Ele fala assim: 3, 4, 3, 4, 3, 4. Isso aparece em várias passagens da Bíblia, mas não como aqui. Aqui significa simplesmente o seguinte: chegou no limite. Deus, embora seja um Deus eterno, Ele dá oportunidades, Ele é longânimo, mas chega uma hora que o cálice transborda. E quando transborda o cálice, Deus julga. E Deus julgaria todas aquelas nações. O que me chama a atenção nesse texto é que cada uma dessas nações estariam sendo julgadas por um pecado, cada uma delas. Mas no caso do povo de Israel, são vários pecados pelos quais eles são condenados. Deus estava dizendo: você fica insistindo para eu julgar o outro, e você esquece que o seu pecado é ainda maior que o deles. Seria o equivalente do que Jesus disse no Novo Testamento: antes de tirar o cisco do olho do outro, tira a trave que está no seu. Era o que Deus estava dizendo para o povo de Israel. Vamos considerar então quais eram os pecados que eles estavam infringindo, cometendo. Primeiro vamos ver no capítulo 3, versículo 15, qual era a situação socioeconômica de Israel. Capítulo 3, versículo 15. Derribarei a casa de inverno, a casa de verão, as casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas. Qual era a situação econômica de Israel nesse momento? Era boa? Era boa. Era boa. Eles têm uma casa de verão, eles têm uma casa de inverno
Eles têm uma casa de marfim caríssimo, decoração marfim, e grande casa. Onde você vai esse fim de semana? Não sei, acho que vou para Campos. Onde você vai? Eu vou para Ubatuba. Tem uma casinha ali em Ubatuba. E eles não têm mais tempo para Deus. E um problema, eles estavam interpretando que esse sucesso financeiro tinha alguma coisa assim da bênção divina. Está tudo certo, olha aí, ó. Nós estamos bem financeiramente, então quer dizer que Deus está aprovando a nossa vida. É uma versão veterotestamentária da famigerada doutrina da prosperidade, que diz o seguinte: se você tiver dinheiro no bolso, Deus está feliz com você. Não necessariamente. Eu nunca me esqueço desse moço que me diz assim: olha, Deus está abençoando tanto depois que eu começar essa campanha de prosperidade. Agora tem um ônibus clandestino, estou arrebentando de ganhar dinheiro. Veja, prosperidade econômica ou privacidade econômica não quer dizer que Deus esteja punindo ou abençoando, não necessariamente. Claro que Deus é o provedor, claro que Deus é o sustentador das nossas vidas, é claro, eu acredito nessa teologia da provisão. Mas muito mais do que nós temos, Deus está interessado com aquilo que nós somos. E o problema é que a mecânica para se ter muito dinheiro depende de se apertar alguns botões certos. E tem gente que aperta esses botões e consegue ter muito dinheiro, mas não quer dizer que tem a bênção de Deus. Eu chamo de pessoas miseravelmente bem-sucedidas. Você conhece alguma? Você conhece alguma? E Deus diz assim que vai lidar com isso. Vamos ver como é que eles estavam então colhendo essa prosperidade. Primeiro, nós sabemos que no mundo antigo havia uma rota, duas vias importantes que passavam por Israel, o que viabilizava a importação e exportação, e a economia estava aquecida. Vamos ver o que estava acontecendo, como é que eles estavam conseguindo gerar todo esse dinheiro. Abra, por favor, no capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto com lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Veja a severidade do que Deus faria. Eles vão cair. Capítulo 2. Assim diz o Senhor, versículo 6, desculpe, capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro. Como é que estavam ganhando dinheiro os juízes naquela época? Vendendo sentença. Hoje não acontece isso, a gente sabe, 800 anos antes de Cristo isso, mas era assim que eles estavam fazendo dinheiro. Os juízes vendiam sentenças. O texto diz assim: e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. A vida humana foi tão banalizada em nome do lucro que valia menos que um chinelo, para dizer hoje. O que acontece é que na lei do Antigo Testamento tinha uma maneira para você sair do endividamento. E a maneira era muito simples. Se você chegasse num ponto que não tinha mais como pagar o seu credor, você se vendia a ele como escravo. Quer dizer, em termos práticos, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu vou pagar com trabalho. Eu vou trabalhar até pagar essa dívida. Meus filhos vão trabalhar até a gente pagar essa dívida. Você pode usar a minha terra até que a dívida seja quitada. Mas tinha o chamado ano jubileu, que era um ano quando todo mundo ia ser posto em liberdade, as propriedades voltavam para as famílias e os escravos voluntários eram colocados em liberdade. Assim, a miséria e a pobreza não se perpetuava sobre as pessoas. No entanto, o pobre dentro da comunidade de Israel devia ser tratado com dignidade e ser socorrido, não explorado. O que eles estavam fazendo aqui era o seguinte: você deve um chinelo, vai virar escravo. Você, tua mulher, teus filhos, tua casa, você vai perder tudo. Era essa a ideia. A vida humana foi banalizada. Para quê? Grana, lucro. Não parava por aí. Veja só. Versículo 7. Suspiram pelo pó da terra. Estou no capítulo 2. Suspiram pelo pó da terra, da cabeça dos pobres. Pervertem o caminho dos mansos.
Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Quer dizer aqui uma jovem donzela escrava, explorada sexualmente pela família, sem direito à voz, sem direito a ver, sem direito a nada, sendo explorada pelo bel prazer que eles tinham. Eu poderia continuar aqui, mas vamos falar um pouquinho das mulheres, porque aqui parece mais um problema masculino. Vamos no capítulo 4. Ouvi estas palavras, vacas de Bazã. Importante, vaca de Bazã aqui, acredite você ou não, é um elogio. Tá? Que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, dizei ao vosso marido, dá cá e bebamos. Vaca de Bazã, porque o gado da região de Bazã é um gado muito bonito, pernas torneadas, fortão, sabe aquele gado vistoso. Então, naquela época, quando um homem encontrava uma mulher que era muito bonita, ele dizia assim, você, hein, olha que coisa, você é uma verdadeira vaca de Bazã. E ela dizia, você acha? Acho, você está maravilhosa. Era um elogio. Então o profeta diz assim, olha, vocês vacas de Bazã. Ela, obrigado, né? Como é que o profeta sabe? Diz assim, mas para serem assim, vocês estão explorando o pobre e o necessitado. Olha só como termina esse versículo. Vocês falam para o marido de vocês, dá cá e bebamos. Para o marido prover tudo isso que elas tinham, eles exploravam o pobre e o miserável. Mas elas não queriam saber disso. Elas só falavam, tem um shopping novo em Gilgal e eu tenho que ir lá. É mais ou menos essa ideia. E por que eles estavam vivendo tudo isso? Bom, no livro de Oséias nós vimos a relação de amor entre Deus e o seu povo. Aqui Deus estava falando da importância do amor entre o povo de Deus e o povo de Deus. Que o que eu faço com o outro afeta meu relacionamento com Deus. Não importa o quanto eu diga que amo o Senhor, se eu trato as pessoas à minha volta como se fosse lixo. Deus julga isso. Deus está interessado nisso. E o que acontece é que eles, para desfrutarem de toda essa riqueza, eles se envolveram com o culto cananita. Você deve ter notado no texto que o tempo não nos permite fazer. Fala dos lugares altos, de vários lugares de adoração. Os lugares altos eram lugares de cultos em que os cananitas adoravam deuses da fertilidade, como por exemplo Moloque, em que as crianças eram sacrificadas vivas no seu altar. Mas mais do que isso, eles tinham os altos, que eram nada mais do que réplicas de órgãos sexuais com prostitutas cultuais. E as pessoas iam até esses lugares, se envolviam nessas orgias religiosas e acreditavam que enquanto eles estavam praticando o que era chamado de culto de fertilidade, de alguma maneira eles estavam sensibilizando os deuses cananitas, que por sua vez também procriariam, fazendo com que as vacas dessem mais filhotes e que os campos produzissem mais trigo. Basicamente o que eles estavam fazendo era o seguinte: quem eu tenho que sacrificar para ter grana? É filho? Eu queimo. Quem eu tenho que sacrificar para ter mais sucesso? Com quem eu tenho que ir para a cama para ter sucesso? Eu vou. Era isso que Israel estava fazendo. E depois de praticar todas essas atrocidades, essas coisas terríveis, que eu chamo de religião individualista, todo o sistema religioso que fala que você tem que se importar só com você, exclusivamente com você, não é de Deus, é fortemente individualista. Aí o que isso produz? Produz uma religiosidade ritualista, falsa, sem sentido e sem interesse, que a gente vê para frente. Já estou terminando, gente. Vamos, tem tanta coisa aqui interessante, mas depois você promete que você vai ler com calma em casa? Tá bom, então. Capítulo 5, versículo 21 em diante. Deus vai, veja, eles faziam tudo isso, e depois, com a maior cara lavada, olha o que acontecia, versículo 21 em diante, do capítulo 5. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares,
não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Deus está me dizendo assim: vocês acham que vocês podem tratar os outros como se fosse lixo, viver a vida lá fora como se fosse um animal, destratando, destruindo um ao outro, praticando todo tipo de maldade, e aí vocês podem se reunir e oferecer uma oferta, e oferecer canções, esse tipo de música, o que Deus está dizendo, para mim não é um louvor, é um barulho nos meus ouvidos. Parem com isso. Sério, não é? Porque, queridos, Deus, Ele não está interessado apenas na nossa adoração coletiva. Deus está interessado também na nossa adoração individual. Como é que eu sou quando termina essa reunião? Como eu vivo o meu dia a dia? É isso que interessa. Uma vida que não é dividida em compartimentos, mas que tem um comportamento que busca glorificar a Deus sempre. Então, se você olhar no capítulo 4, Deus fala assim: eu mandei várias disciplinas. Versículo 6 diz assim: mas vocês não se converteram a mim. Versículo 8 diz: e vocês não se converteram a mim. E o 9 diz: não se converteram a mim. O 10 diz: exato, não se converteram a mim. E o 11: não se converteram a mim. Deus diz assim: olha, vocês são como um filho tão rebelde, que eu deixo você uma semana de castigo, você não se arrepende, um mês você não se arrepende, um ano você não se arrepende. Eu vou ter que ser mais severo com vocês. Capítulo 5 diz assim, versículo 4: buscai-me e vivei. Versículo 6 diz: buscai ao Senhor e vivei. Versículo 14 diz: buscai o bem e vivei. A porta não está fechada, sempre há uma oportunidade para um recomeço, mas não se pode fingir que essa duplicidade não esteja existindo. A gente tem que se arrepender do que está errado e buscar fazer aquilo que está certo. Israel não queria isso, meus queridos. E veja como Deus se apresenta a eles. Versículo 2 do capítulo 1. Só a parte A. O Senhor rugirá de Sião. Capítulo 3, versículo 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? O povo de Israel conhecia Deus como o pastor. O Senhor é o meu pastor. É assim que eles conheciam. O pastor protegia as suas ovelhas dos lobos, dos ursos e dos leões. Mas o animal mais temido dos pastores era o leão. Porque um leão podia destruir um rebanho inteiro se não matasse o pastor. O que eles não imaginavam é que Deus se apresentaria num dado momento como ele sendo o leão. Ele diz: olha, por causa de tudo isso que vocês estão fazendo, por causa dessa falta de arrependimento que vocês têm, rugiu o Senhor. Rugiu o Senhor. A imagem era fortíssima. Até ele fala assim: às vezes o pastor consegue salvar uma orelha, um par de patas. É o que consegue. Quando ruge o leão, e Deus diz assim: eu estou rugindo agora. Já viu um leão rugir? Já ouviu? Eu fui uma vez num zoológico pequenininho, num lugar chamado Great Bend, numa visita que eu fiz nos Estados Unidos. O negócio estava meio entediante lá com a família. Eles falaram: vou levar você no zoológico. A prosa acho que não estava boa, estava falando muito teologia, esse cara é muito chato. Vamos levar no zoológico. Me levaram no zoológico. E tinha uns gatos sem graça, né? Uns pangaré de gato lá, mas tinha um leão. Tinha um leão. E enquanto eu estava olhando lá o zoológico, aqueles gatos, o leão rugiu. Gente, é que eu não tenho pelo na planta do pé, porque teria arrepiado.
arrepiou meu corpo inteiro, até aqui em cima. Eu falei, esse bicho está preso mesmo. Tem certeza que está preso? Rugiu o leão. Você sabe, Deus, Ele é o pastor. Aquele que nos afaga, que cuida, que protege. Mas nós não podemos esquecer que Deus também é o leão. Aquele que julga o seu povo, disciplina o seu povo, corrige o que está errado no seu povo. Rugiu o Senhor. Quem não temerá? É essa a ideia. Eu temeria. E o povo de Israel deveria temer. Eles não acreditaram nas palavras do profeta. Eles falaram, isso não vai acontecer. Esses profetas são sempre exagerados. Algumas décadas depois, Israel foi levado no cativeiro. Exatamente como ele disse. Eles colocariam anzóis nos narizes. Era assim que os assírios faziam. Piercing, a garotada gosta de piercing. Hoje os assírios botavam um belo piercing e arrastavam pela rua mostrando que eles tinham conquistado. Foi o que aconteceu. Mas a beleza é que Deus é assim, mas não é um Deus tirano. Claro que não. Mas fala dessa ira santa, essa indignação santa quando as coisas estão certas. Quando eu era menino, meu pai, que não foi fácil, mas ele era um homem que tinha autoridade. Quando a minha mãe não tinha mais condição de resolver a parada lá com a gente, ela dizia assim, olha, você se prepara, porque você vai encontrar o seu pai hoje à noite. Resolvi o negócio. Alguém abre para mim 4:12 de Amós. Lê, por favor, bem alto. 4:12. Tem esse versículo aí? Você encontrou, pode ler, por favor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, Israel, o leão rugiu. Prepara-te para se encontrar com teu Deus. Forte. Então, filho pequeno, você vai encontrar com teu pai. Você vai encontrar com teu Deus. E aí nós vemos que o livro vai terminar com restauração. Toda essa história, essa disciplina, e aí o último capítulo do livro fala, mas Deus vai restaurar o seu povo. Deus vai restaurar o seu povo. Não é diferente comigo e com você. Quando meu pai me corrigia, apesar dos erros pessoais que ele tinha, mas quando ele me corrigia, ele não estava fazendo porque ele queria a minha destruição. Ele queria que eu me tornasse alguém melhor. Quando Deus nos corrige, é porque Ele quer que nós sejamos pessoas melhores. Povo dele de verdade. Parecidos com Jesus. Então, se alguma coisa não está certa, Ele vem como pastor. Mas vem como leão. Vem como um pai que corrige e que disciplina os filhos a quem ama. Não para destruição, mas para que finalmente a gente seja restaurado. Essa é a grande lição do povo de Israel. Eu pessoalmente não consigo, acho que foi o Jairo outro dia que perguntou se eu acredito na teologia de substituição, em que Deus vai fazer mais nada com Israel. Eu tenho dificuldade de aceitar essa doutrina, porque todos os profetas que eu estudo falam da restauração de Israel. E mesmo no livro de Paulo aos Romanos, capítulo 11, fala assim, e o Israel será salvo. Agora, isso é uma questão escatológica, não dá tempo da gente trocar essa prosa hoje. Mas o que eu quero dizer é que é um grande exemplo nisso. Que Deus corrigiu o seu povo, Deus ainda corrige o seu povo. Uma pergunta para você, para a gente encerrar a nossa manhã. Nós vimos onde estava Deus 800 anos antes de Cristo, mais ou menos. Onde está Deus hoje? Século 21. O que Deus está fazendo? O mundo está agitado, né? Também estava naquela época. Deus estava atuando lá? Tá. Deus está atuando hoje. E Deus está interessado na vida do seu povo hoje.
que Deus está interessado na sua vida hoje. Vamos ficar em pé. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo ministério de Amós, e obrigado porque o Senhor corrige e o Senhor repreende quem o Senhor ama. Lá, Senhor, 800 anos antes de Cristo, o Senhor estava ativo, orquestrando as nações, levantando os mensageiros que desafiavam o seu povo a viver em harmonia, Senhor, com a tua mensagem. E hoje, Pai, nós cremos, o Senhor ainda tem levantado pessoas que anunciam a sua palavra com seriedade, para que possamos, Senhor, voltar a encontrar vida em Ti. Não há vida longe de Ti, apenas ilusão. Abençoa o seu povo nessa manhã, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que aqui se encontra. E dá-nos a graça, Senhor, de vivermos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você recebe a palavra de Deus nessa manhã, diga amém. Amém. Deus abençoe vocês. Bom domingo. A paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Deus abençoe. Tem um cafezinho? Cafezinho.